A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Que o Divino Mestre nos abençoe hoje e sempre. Iremos estudar hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Rogamos a Jesus o amparo e a proteção, para que possamos estar com o coração aberto, para recebermos tudo de bom que o estudo dessa noite tem a nos oferecer. Vamos iniciar pela leitura do item 3, Consolador Prometido. É uma parte do Evangelho de Jesus, o qual eu vou fazer a leitura agora. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Nesta passagem do Evangelho, Jesus inicia dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque é a base de tudo o que precisamos para seguirmos conforme o Evangelho nos ensina, amando, auxiliando, amando ao nosso Pai, a Deus, nosso Pai de amor e bondade. E Ele nos promete o envio de um Consolador prometido. E fala para a gente que esse Consolador, que vai ser enviado em nome do Cristo pelo Pai de amor e bondade de todos nós, irá nos ensinar todas as coisas. Mas o Cristo já nos ensinou tudo? Tudo o que tínhamos condição de entender até o momento que o Espiritismo veio para nós. Tudo o que tínhamos condição. E ainda assim temos a dificuldade, há mais de 2000 anos, de compreender o que o Cristo nos ensinou. Como que iríamos naquela época entender sobre o que o Espiritismo hoje nos esclarece acerca da reencarnação, da lei de causa e efeito, lei divina, do livre-arbítrio, que também é uma lei divina, mas que, além de nos ensinar o que não tínhamos condição de aprender naquela época, ele nos diz que esse Consolador nos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, a base de todo o ensinamento do Espiritismo está no Evangelho de Jesus. Nos fará recordar porque até então nós esquecemos muito do que Jesus nos ensinou. Nós distorcemos muito do que Jesus nos ensinou, com as nossas interpretações várias, com os nossos interesses materiais. E por esta razão, hoje, através do Espiritismo, que vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, nos diz Allan Kardec no Evangelho. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Allan Kardec fala assim, continua, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Através do Espiritismo, nós vamos então entender a causa justa dos nossos sofrimentos e o fim útil das nossas dores.
O que antes desse conhecimento nos fazia pensar em castigo, nos fazia pensar em vingança, quando éramos atingidos por alguma ofensa, por alguma ofensa de ordem material, física. E ainda Allan Kardec nos fala assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É que quando nós estudamos o Espiritismo, nós vamos começar a compreender a lei de causa e efeito, como já dissemos, a partir de que não estamos na nossa primeira reencarnação, na nossa primeira encarnação. Já reencarnamos várias outras vezes e assim vamos reencarnar muitas outras, para que possamos, através dessas oportunidades, de nos melhorarmos, de trabalharmos as nossas dificuldades, de trabalharmos a dificuldade de entendermos o Evangelho de Jesus, de podermos amar cada vez mais, de podermos ser caridosos conosco e com nossos irmãos, perdoando as nossas ofensas, perdoando as ofensas, nos perdoando e perdoando as ofensas que os nossos irmãos tenham feito ou vão ainda fazer. Tudo isso, através do aprendizado da reencarnação, nos acalenta e também nos dá responsabilidade. Na interpretação desse trecho do Evangelho, Allan Kardec nos diz assim, olha, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra onde o homem expia seu passado. Ele nos consola com esse entendimento. Se hoje eu estou aqui angustiado, se hoje eu sofro por algum motivo, não é culpa de ninguém. A responsabilidade é minha. E se amanhã eu não quero mais estar passando por esse sofrimento, a responsabilidade está comigo de mudar, de fazer o movimento de mudança. Ninguém pode fazer por nós. Por isso não podemos dar ao outro, ao próximo, essa responsabilidade. Como também não podemos dar ao nosso próximo a culpa pelas nossas dores. Ela é nossa. E o consolo está em sabermos, acima de tudo, da misericórdia que nos é dada por nosso Pai a todo tempo para passarmos por essas provas, por essas expiações, mesmo que a gente não lembre, porque temos o véu do esquecimento e o Espiritismo também nos ensina que é por misericórdia de Deus que esquecemos. Não teríamos condição de saber de todas as dívidas que nós atraímos em vidas passadas. Mas sabedores de que se aqui estamos e temos a oportunidade de pagar essas dívidas, pagar no sentido de refazer o caminho errado, de nos melhorarmos. Através do Espiritismo, nós vamos entender que a colheita que fazemos hoje é de um plantio passado, mas que a nossa colheita do futuro é do nosso plantio de agora. Por isso a necessidade de nos instruirmos, por isso a responsabilidade de nos amarmos. E Allan Kardec nos diz, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. É como se estivéssemos ali, nós temos o nosso trabalho
como forma de receber o dinheiro por esse trabalho para quitarmos a nossa dívida. Se hoje, então, nós estamos passando por alguma dificuldade, se hoje nós estamos passando por alguma aflição, peçamos o auxílio do céu, peçamos o auxílio do nosso Pai, porque vamos conseguir passar. E vai passar. E, acima de tudo, quando conseguimos essa bênção da nossa melhoria pessoal, da melhoria do nosso planeta, não acaba tudo quando desencarnamos. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer achando que o tempo já passou, que já estamos numa idade que não precisamos mudar mais. Quantas vezes ouvimos nossos irmãos dizendo: eu sou assim, não mudo mais. Se estamos vivos, é tempo de mudar. Sempre é tempo de mudar. Se estamos aqui reencarnados, até o último suspiro, é tempo de pedirmos pela misericórdia do nosso Pai. É tempo de perdoarmos e pedirmos perdão. Isso tudo o Espiritismo nos consola através desse conhecimento, com a base no Evangelho de Jesus, com a base na lei de amor que Ele, o Cristo, nosso irmão mais velho, nosso mestre, veio nos ensinar. Mas agora com um entendimento mais amplo. Assim como não temos condição de ensinar tudo para uma criança. A criança que está iniciando na vida escolar, ela vai ter etapas para aprender cada coisa. Ela vai primeiro aprender o que a idade dela dá a ela condição de compreender. Não tem como uma criança que entra no primeiro ano escolar já aprender de física, de química, já aprender todas as regras do português, da gramática. Vai ser aos poucos. Primeiro ele vai aprender as letras. Primeiro ele vai conhecer os números para depois juntar essa informação. E através das letras aprender a formar palavras. E através dos números aprender a somar, a dividir, a multiplicar. Assim é conosco. Aos poucos, vamos adquirindo, no tempo certo, o conhecimento. E esse tempo é de cada um de nós. Porque nós temos o pensamento de que quando achamos que aprendemos alguma coisa, temos que passar para o mundo, né? Temos que passar para todos que estão à nossa volta. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós estamos aprendendo agora. Nós vamos, primeiro, colocar em prática na nossa vida, nas nossas ações, para que estas sejam o espelho, o exemplo, para que o outro veja essa melhora em nós e queira também saber o que está acontecendo de bom, que está nos transformando. Jesus nos ensinou através do seu exemplo. E que sejamos assim também. Que tudo que aprendermos, que tudo que conhecermos do Evangelho de Jesus, tenhamos a força de colocar em prática na nossa vida. Tenhamos a força de praticar primeiro conosco, porque assim é que vamos, a cada um, melhorar as nossas vibrações e, num todo, melhorar a vibração do nosso planeta. Caminhar rumo à evolução individual e rumo à evolução planetária. O Evangelho segundo o Espiritismo, depois de cada passagem do Evangelho que Allan Kardec nos apresenta, tem as informações, tem a interpretação do Allan Kardec e, em seguida, a instrução dos Espíritos. E neste capítulo, Cristo Consolador é o Espírito de verdade que passa para nós as instruções acerca da parte do Evangelho que foi colocada.
Então, neste capítulo, o Espírito de Verdade nos diz assim: Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O Consolador prometido nos abre este conhecimento de que a morte não existe. Antes precisávamos de profetas, hoje temos os nossos irmãos do mundo espiritual falando conosco através da mediunidade. São conhecimentos que hoje nós temos condição de entender, de compreender. E eles nos pedem: orai e crede. Que tenhamos a nossa fé renovada, a fé consciente, a nossa fé inabalada, mas com fundamento, que possamos crer no amparo do nosso Pai de amor, que possamos crer na misericórdia, nesse contato com o mundo espiritual que a todo tempo se faz, e que possamos ter, através desse conhecimento, também a responsabilidade de estarmos sempre vigiando o nosso pensamento, orando e pedindo a Deus força para afastar de nós os pensamentos de mágoa, de medo, de incerteza, de segurança, de insegurança. Não é um consolo para nós sabermos de tudo isso? Sabermos de que nunca estamos sozinhos? A morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Através desta vida, através desta oportunidade de estarmos aqui, é que vamos trabalhar as nossas virtudes, é que vamos, cada um de nós, dar um passo através das provas, das expiações. Não é castigo. As dificuldades de convivência com os nossos entes queridos, porque quando conseguirmos superar essas dificuldades com estes que estão ao nosso lado, os que amamos, os que são nossos irmãos de sangue, vamos ter também a condição de amar aqueles a quem não conhecemos, aquele que muitas das vezes nem convivemos. É um exercício que começa do mais próximo até chegar à humanidade inteira. E por isso o Espírito de Verdade nos pede: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. O amor é a base de tudo. E a instrução, o conhecimento, é que vai nos garantir uma fé inabalável. É que vai nos garantir termos a certeza, não porque alguém nos disse, mas porque eu entendi, porque eu compreendi, porque eu sei do amor de Deus. E ele ainda nos diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Quando tomamos então conhecimento da imortalidade do nosso espírito,
vamos perceber que o sofrimento de agora é passageiro, que a dor de agora não é eterna. Eterno é o nosso espírito. E que quando passamos pelas dores, pelas angústias, mais serenos, vai doer, vamos chorar, mas vamos também ter o consolo do nosso Pai. Não vamos nos revoltar, não vamos querer achar um culpado, não vamos querer ser vítima do que está acontecendo. Quando entendemos tudo isso e temos esta fé, esse amparo, e temos a certeza da imortalidade da nossa alma, tudo se acalma, tudo se apazigua. Estaremos novamente juntos dos nossos entes quando desencarnarmos. O amor vai continuar. Teremos oportunidade de estarmos juntos novamente em outras encarnações, aprendendo uns com os outros. Assim como quando estamos na escola, passamos de série, não tomamos bomba e continuamos na mesma classe com os nossos mesmos colegas, aprendendo junto. Assim é a nossa vida, nosso caminhar evolutivo de aprendizado. Se não acaba a nossa vida com a morte do corpo, quanto vale a pena a nossa melhoria? Quanto vale a pena estarmos a cada dia buscando trabalharmos o que de ruim ainda tem em nós, o que ainda fazemos contrário ao que o Evangelho de Jesus nos ensina. E o Espírito de Verdade nos diz assim, seguindo no Evangelho: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem a seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Sublime objetivo da provação. Porque tudo é aprendizado. Nada é perdido, inclusive a nossa dor. Acima de tudo, a nossa dor. Através dela nos depuramos. Através dela quitamos dívidas do passado, com amor, com a misericórdia de Deus nos auxiliando. E quando assistimos aos nossos irmãos, somos bem-amados do Cristo. Assim ele nos diz. Porque através do amor ao próximo, estamos trabalhando o primeiro e maior mandamento. Ele nos diz: espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Que tenhamos a força a cada dia de fazer esse movimento de melhora, de entender que a cada dia que aqui estamos é tempo de nos melhorarmos, é tempo de aprender, é tempo de auxiliar ao nosso próximo com a condição que temos. Porque quando desencarnarmos e tivermos e fizermos uma análise do que fizemos aqui, vai ser muito, muito grato, seremos muito gratos e ficaremos muito felizes se tivermos aproveitado todo o tempo, o máximo de tempo, dentro das nossas condições, dentro dos nossos conhecimentos, de que fizemos o nosso melhor. Essa é a paz de espírito que tanto almejamos. Saber que fizemos a nossa parte, saber que fizemos e demos o nosso melhor. E saber que teremos novas oportunidades. Saber que a misericórdia de Deus não tira de nós a chance de melhoria, não tira de nós a chance de auxiliar aos nossos irmãos, de estar junto deles. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, que tenhamos no Evangelho dele, de Jesus, a nossa base para seguirmos adiante, que possamos juntos, todos, através da melhoria individual de cada um, transformar
a vibração e a energia do nosso planeta. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.